Fala aí, galera, beleza? Ó, a gente está fazendo aqui essa série onde a gente está entrando em cada uma das áreas, essas principais áreas que toda empresa tem, né? E que a gente, quando está se candidatando lá no processo seletivo de estágio, a gente não conhece. Tem um monte de áreas. E aí, tipo, sempre fica aquela dúvida na cabeça, né? Tipo, cara, o que essa área faz? O que eu vou fazer lá? Você não sabe se ela tem a ver contigo e tudo mais. E hoje eu trouxe aqui o Fernando e o Ezequiel e eles vão falar um pouco sobre a área de auditoria interna e a área de riscos também corporativos. Bem-vindos aí, cara. Obrigado, galera. Obrigado. Pô. A gente se conhece já tem bastante tempo, a gente trabalhou junto na consultoria, né? E a gente já ficou muitas horas, virou noite ali trabalhando, né? Então é legal trazer eles aqui também, porque a gente já se conhece já tem um tempo. Mas eu queria que se vocês se apresentassem um de cada vez, falassem um pouco sobre o que você faz hoje, tá? E um pouquinho do seu background aí, o que você fez até você chegar aí onde você está hoje. Show? Show. Posso começar, Zé? À vontade. Então, Fernando, eu falo pra você ou eu falo ali pra Bruno? Não, fala pra mim. Não, pode falar pra mim mesmo. É estranho falar, você já me conhece, né? Mas beleza, vamos fingir que você não me conhece, né? Acabou de falar que me conhece há tanto tempo e eu fiz que não conhece. Exatamente. Então, cara, sou coordenador de auditoria interna da Prumo. Comecei minha carreira, cara, estagiário lá em 2006, 2007. Eu já passei por uma pancada de trabalho, desde vender curso de inglês, desde estagiário de qualidade, que eu ficava limpando o chão para passar fita de demarcação de área de risco, com álcool, assim, eu pensava assim... A sua formação é em ADM, pode crer. Aí eu pensava assim, pô, isso não é pra mim, né, cara? Pô, limpar chão aqui, bicho. Não que seja demérito, né? Mas estagiário. Estudando na administração, achando que ia sair pro mercado, Executivo. né? Executivo, criar estratégias de negócios, ver pra onde vai a empresa, mas não foi bem assim, não. E como é que você foi direcionado aí para essa área de auditoria e tal? Então, cara, foi surgindo, né? A gente vai... Eu não sei se todo mundo tem um plano tão bem traçado, eu não tinha. Eu fui mais ou menos por quanto ia me oferecendo de oportunidades aparecendo, a gente vai agarrando e vai indo para um lado para o outro, né? A auditoria surgiu em 2010 na Ernest, né? Na mesma turma que você, o Zé, que eu acho que entrou em 2011, né, Zé? Apareceu a oportunidade na Ernst Young para entrar como trainee. E na Ernst também a gente já fez, sei lá, desde auditoria interna, gestão de risco, melhoria de processo... gestão de projeto, TI. Fazer de tudo. Uma escola, né? Assim, fiquei 4 anos lá, depois fui para White Martins, trabalhei 2 anos aí direto com auditoria interna. Eu não sei se é bom explicar o que é auditoria interna. A gente vai entrar lá, a gente vai chegar lá. Só vou falando, né? Vai falando. Então, dentro da White Martins, cara, eu fiquei 2 anos, é um setor de auditoria interna, foi bem bacana, fiz vários amigos lá, eu conheci praticamente o mundo todo, viajei 12 países, desde a América do Sul, América Central, Europa, Ásia, acho que eu só não fui para África e Oceania, então... Legal, experiência aí que muita gente, cara, sonha em ter, né? Eu sonhava, né? Você lembra? Quando eu saí... Você também sonhava, né? Era o teu sonho. Foi um dos pontos também para você ter saído, não foi? Foi um dos principais, né? Um dos principais, né? Essa experiência internacional. Era um sonho meu, né? Viajar, conhecer o mundo, conhecer outras culturas. E você ia a trabalho mesmo. Ia a trabalho. Você passava, as áreas que estavam lá nos outros países, você tinha que trabalhar diretamente com elas. Isso aí, cara. Outras culturas, outras pessoas, outras línguas, outros idiomas, apresentações em diversos idiomas. Diversos não, tô brincando, né? Inglês e espanhol, né? Diversos, árabe, né? Não, né? Então foi uma experiência muito enriquecedora, principalmente não só de trabalho, mas culturalmente também, né? Foi bem bacana. Aí depois, em 2016, eu fui para a Prumo como especialista. Entrei no lugar da Dani, que foi até uma indicação da nossa turma também, que eu acho que é network legal. Porra, né? Parte do network Network faz toda a diferença, né? E isso é algo legal, né? Quando você estiver lá dentro da empresa, você também se conectar ali com as pessoas, né? E não ficar só fechadinho no teu mundinho ali, senão que é fácil fazer isso também. Com certeza, fecha, bota o fone, né? Vai trabalhar e esquece da vida, né? É verdade. Tem que estar no shopping, né? Tem que estar ali no happy hour ali pra ter o mínimo de... Depois de casa diminui um pouco o chopp, né? Mas é importante participar de algo, sair cedo, né? Participar de alguma coisa, alinhar, né? Como eu te falei. Aí, 2018, eu fui promovido a coordenador, tive equipe e agora eu tô aí... Então você tá no seu 2º ano de coordenador ou no primeiro? Fez um ano já de coordenador? Fiz um ano, tô no 2º ano de coordenação. Legal. E o que você passou a fazer quando você virou coordenador? Cara, assim, Diferente. praticamente gestão de equipe, né?
orientar pessoas, desenvolver pessoas, Uma coordenar parte mais trabalho, de gestão, então. isso, mais estratégica também, para onde vai o trabalho, o que a gente vai ver, o que a gente vai desenhar dentro dos processos de auditoria, que depois a gente entra, mas direcionamento de equipe, mais essa parte de gestão, mais essa parte estratégica da área, que eu já atuava um pouquinho, mas ficou mais forte. Não era o seu papel ali. Não era o meu papel, eu ajudava, mas agora ficou meio como responsabilidade também minha e da gerente, da gente direcionar para onde vai a área, o que a gente vai fazer, desenvolver a equipe. Legal. Então isso que mudou. Antes você estava como o quê? Especialista. Especialista. Legal, show de bola. E você, Zeke, conta aí pra gente quem é esse cara aí, o que você está fazendo hoje? Esse lindão. Bom, eu tenho acho que mais ou menos 12 anos de experiência profissional. Eu comecei também de baixo, né? Acho que é bem natural. Às vezes a gente sai da faculdade esperando que vai ter as tarefas mais gloriosas possíveis, mas a realidade não é essa, né? A realidade é que as tarefas mais simples, sem nenhum demérito, é comum você começar a fazer. E então, faz parte do processo, faz né? parte do processo. Então, comecei, na verdade, a trabalhar em 2007 como boy, na verdade, estagiário de nível médio, que eu fazia um técnico de administração. Depois virei boy, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Então, assim, nada glorioso no mundo corporativo, né? Uhum. Também sem nenhum demérito, mas fui avançando na carreira até que em 2011, depois eu mudei para uma posição de auxiliar administrativo. Aí quando eu entrei na faculdade, em 2011, foi onde eu comecei a fazer processo seletivo para uma Big Four e entrei na Ernst Young. E aí só que eu comecei... Você fez faculdade de quê? De administração. Administração. Então os dois fizeram a mesma faculdade de Sim, administração. mesma Legal, faculdade. legal. Show. E aí quando foi em 2011, eu entrei na Ernst, só que eu entrei em auditoria externa. Então, fiquei 2 anos em auditoria externa, foi uma experiência muito bacana. Você ganha um senso, e o Fernando falou, é mais escola, você ganha um senso de comprometimento ali, de trabalhar sob pressão, de ter que trabalhar rápido, de entrega, de resultado, que é muito positivo e você carrega isso para o resto da sua vida profissional. Legal. Então, acho que é muito positivo essa experiência. Você começou na auditoria externa. Exatamente. Como carreira de nível superior, né, assim, ingressando com aquilo que eu planejei a fazer de faculdade, foi mesmo auditoria externa. Legal. Aí, assim, né, tem essas duas auditorias, tem a auditoria interna e tem a auditoria externa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre elas e a gente entende a diferença dessas duas aí. Isso. Mas aí, conta aí, você chegou, estava lá trabalhando de auditoria externa e o que aconteceu ali? Como é que você desenrolou isso aí? Eu acho muito bacana essa parte de auditoria externa também, você... Tem mais a ver com contabilidade, né? Isso. O que é legal dessa parte de auditoria externa é que, além de você passar por vários clientes, por várias empresas, ver muita coisa diferente, para quem gosta de um perfil muito técnico, é uma área assim muito bacana, porque você se torna um cara muito técnico, um cara muito atualizado, é um mercado dinâmico e essa parte contábil, para quem gosta, tem muito mercado até hoje, né? Então essa parte de auditoria externa, geralmente essas empresas têm um plano de carreira bem definido. Legal. Então é um negócio bacana, mas passou por mim uma questão de identificação, aquilo que eu realmente gostaria de fazer. Foi uma experiência super válida, se fosse voltar no tempo faria novamente, passaria por isso de novo. Eu adquiri alguns conhecimentos contábeis que para mim são importantes até hoje, Legal. É uma base que é importante, mas eu entendi que eu devia ver outras coisas, devia conhecer outras coisas para de repente me encontrar, saber aquilo que poderia ser mais importante para mim. E aí eu fiz uma mudança de auditoria externa para consultoria. E em consultoria foi isso que o Fernando falou, mapeamento de processos, riscos de processos, controles internos, SOX. Você tinha estudado alguma coisa disso na faculdade? Nada, absolutamente nada. Você acha que... No talento total, né? Vai aprendendo ali no dia a dia, ali, cara e coragem. Mas você sentiu... Muito autoestudo, né? Vocês sentiram muita distância ali do que vocês aprenderam na faculdade, que vocês encontraram quando vocês começaram a trabalhar ali nesse mundo corporativo? Acho que sim. Assim, eu acho que o conhecimento que você tem na faculdade, ele é válido. Ele é importante para você ir amadurecendo, para você não chegar lá tão cru. É muito importante, mas... não acho que seja suficiente para você estou pronto para o mercado de trabalho. Então, assim, a questão prática realmente ainda faz uma diferença. Faz uma diferença. Eu vou até mais além. A gente discute muito com o pessoal sobre a questão de o quanto que se paga uma educação cara ao invés de você investir em ter experiências mais enriquecedoras. Legal. E, cara, isso... Eu fui, assim, né, promovido e tal, eu fui desenvolvendo muito mais quando entrei no mercado de trabalho e comecei a desenvolver atividades
de trabalho, né? Claro que a gente não está no setor produzir. Claro que a gente não é de medicina, que eu preciso de um teórico super forte, que eu não vou fazer uma operação, mas da parte de ADM, consultoria, cara, a parte de faculdade, claro, como o Zé que falou, é importante para você criticar, para você ter uma visão até um pouco fora da caixa, às vezes até dentro também, porque você fica preso a conceitos também, né? Dependendo de como você encara, né? Mas, cara, a maior parte das coisas que a gente usou, assim, foram conceitos que não estavam na faculdade. É verdade. Eu acho que isso tem muito a ver com a carreira que a gente seguiu, né? A administração, por ser muito generalista, então abre tanto leque de opções que você acaba não se especializando ali para alguma coisa específica no mercado de trabalho. Diferente, talvez, de um advogado, de um médico, que é um negócio super técnico e quando ele entra, ele tem que saber aquilo. Então, mas para o mundo corporativo, para o que a gente está inserido hoje, é tão generalista que acaba tendo esse gap aí de conhecimento entre o que a faculdade está oferecendo ali, que é super válido, é bacana, mas às vezes quando você entra no mercado de trabalho, realmente você sente uma distância, você tem que correr atrás para diminuir esse gap e você conseguir sobreviver. Que eu acho que é válido, você fez ADM, não, né? Você fez economia, né? Economia. Cara, ADM, assim, são conceitos perfeitos da administração de empresas, né? Aí você entra e fala assim, cara, mas não tá acontecendo como eu estudei lá, cara. Como é que eu vou aplicar aquilo? Como é que eu vou aplicar aquilo lá? Empresa pequena, às vezes, já trabalhei em empresa familiar, já trabalhei em empresa grande. E assim, os conceitos, muitas vezes, ou quase nunca são seguidos. O mercado se adequa, né? As empresas se adequam. E a cada vez é mais rápido, né, também, né? Muita teoria nova que está chegando, muita metodologia, ferramenta, isso também tudo vai mudando, né? Se manter atualizado e ter características de adaptação rápida, acho que é fundamental aí como skills ou comportamentos para alguém no mercado de trabalho hoje. Né? E aí me conta, aí você entrou lá na consultoria e você entrou nesse mundo então também que já está relacionado à auditoria interna ali. Sim. Está relacionado a riscos também. Exatamente. E aí como é que foi? Como é que foi para essa mudança e você se especializar nessa área aí que você está agora? Então, aí quando eu fui para a consultoria, aí foi isso, experiência com mapeamento de processo, também gestão de projetos em geral, TI, coisas... O que caía ali tinha que tirar pedido. E o que é legal é que às vezes você trabalha com disciplinas que você imagina que, cara, não consigo trabalhar com isso. Mas a experiência te proporciona, assim, você consegue fazer, você consegue trabalhar, você consegue se virar. Você descobre que você consegue. Exatamente. A experiência proporciona dinamismo, né, cara? Exatamente. Fazer coisas que você nem sabia que sabia, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer trabalhos relacionados a controles internos, a auditoria interna também. E aí foi onde eu, em determinado projeto, eu fiz um trabalho de riscos corporativos e gostei muito da disciplina. Legal. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar mais sobre o assunto, entender mais, a pedir para quem estava acima de mim, responsável pela minha programação, que me colocasse em projetos nesse sentido, direcionar minha carreira para isso. E aí foi quando fiz alguns outros projetos. E aí, em 2016, eu fiz na verdade, em 2017, eu acabei sendo contratado aí pela Prumos, trabalha junto lá na mesma gerência. 2 anos, então, já? Exatamente, pouco mais de 2 anos aí, lá na Prumo. E aí desenvolvendo, não só mais agora dando um diagnóstico, que é super válido, mas vendo a criança crescer, né? Legal. Porque na consultoria eram projetos menores, né? Então você atuava ali em um determinado momento, fazia suas propostas e depois você saía e não acompanhava. Exatamente. Aí a empresa, ela assumir a empresa aquilo. Que contratou vocês era responsável por implementar aquilo ali, as suas Exatamente. recomendações. Exatamente. Legal. E aí hoje, então você está como especialista na área de riscos corporativos. Isso, exatamente. Legal. E agora vamos entender então essa bagunça toda aqui que a gente está falando, né? O que é a auditoria interna, o que é riscos corporativos, como é que elas se relacionam, elas têm alguma coisa a ver? Tem, cara, tem bastante a ver. Auditoria de forma macro é avaliação da eficácia dos controles e mitigação dos riscos, né? Traduz, Fernanda. Quer dizer, né? Como é que você explicaria isso agora para aquela sua tia lá de 60 anos ali que não entende, ou alguém que está chegando agora na faculdade ali e não conhece nada também? Como é que você explicaria essa área de controles internos? Cara, auditoria interna. Cara, de forma... Para minha tia, eu explicaria. Tia, segundo o manual da antena, para você ver a novela, ela tem que estar na posição tal. Eu vou lá e verifico se está na posição tal, de uma forma muito genérica, né? Mas a gente vê a parte de adequações legais, vê se as leis estão sendo seguidas, vê se quando digo controles da companhia, é difícil um pouquinho explicar isso, né? Mas a gente vê a parte financeira. Cara, a empresa tem que receber em tantos dias, está recebendo... está tendo algum tipo de desvio financeiro, a gente pode melhorar alguma coisa. Então, até uma melhoria de processos. E a gente utiliza muito como input
o trabalho do Zec e o trabalho do pessoal de controles internos, que vem... Eu vou deixar você explicar, tá? Não vou tomar essa explicação, não. Vê o que tem de riscos e a gente avalia se a empresa está tratando aquilo da maneira adequada. Não sei se ficou... Então, basicamente, tudo que pode acontecer de errado ali, que pode impactar negativamente na empresa, né, nos processos internos, nas atividades internas, você acompanha para ver se aquilo realmente está sendo cumprido como deveria ou se está acontecendo problemas. Se estão acontecendo problemas. Isso. Assim, não é tudo, né? A gente define algumas coisas, não dá pra ver tudo, mas... Prioridade e tal. Cara, mas relevância, materialidade, isso. Né? Tudo, assim, a gente não consegue ver tudo, mas, cara, para quem está começando, assim, não sei se posso falar isso já, se a gente já está passando. Claro. É super interessante. Para quem não gosta de trabalhar muito com rotina, acho que até a parte do Zec também tem muito disso, a gente trabalha sempre em pequenos projetos, então a gente está sempre vendo coisas novas mesmo que deixa dentro da minha Isso que eu ia perguntar, a área de auditoria interna, ela atende a empresa como um todo. Então você vai fazer trabalho com o financeiro para ver os problemas que podem acontecer no financeiro e para saber se está sendo cumprido aquilo como deveria. Isso aí. Com jurídico, com contabilidade, com operações, meio ambiente, logística, sustentabilidade, engenharia. Todas as áreas das empresas. Até clube de futebol, a gente, na época da consultoria, a gente já fez auditoria. Então a gente passa desde a parte do back-office, né, dos processos operacionais, e algumas vezes até nos processos de negócio mesmo. Que, por exemplo, no caso de um clube de futebol, é o time, pagamento, folha. Legal. Até isso a gente consegue ver. Então basicamente aqui, só para a gente tentar entender isso aí de forma muito clara. Assim, a empresa define algumas atividades que tem que seguir algumas regrinhas. Normas que também não são da empresa, às vezes são normas do órgão regulador do governo, etc. Nem só a empresa regrinha, né? Tem umas coisas federais. Exatamente, legal. Bom pontuar, bom ponto. E aí vocês ficam acompanhando para saber se a empresa está cumprindo essa série de regras. Isso. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E muitas vezes a gente atua também como consultores de melhoria de processo. Cara, isso aqui está ineficiente, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode otimizar o processo. Como a gente tem uma visão muito de mercado, uma visão muito ampla de outras empresas, como a gente já viu muitos processos em vários lugares, às vezes a gente sugere, funcionava lá dessa forma, então, a gente consegue até ajudar a otimizar alguns processos. Legal. Não só sugerir melhorias de controle, né? Às vezes até otimizar alguns processos atuais. Legal. Vocês também são meio que consultores ali para ver o impacto ali nos novos processos ou no redesenho dos processos. Não deixamos de ser, né? Nunca. E você, Zé, conta aí, lá na área de riscos corporativos, o que você faz? Então, qual que é o papel dela dentro da empresa, né? Então, imagina que... uma empresa ela tem lá sua missão, né, qual é a razão de ser dela, sua visão, onde ela quer chegar. Ok, então para atingir essa visão de onde ela quer chegar daqui a X anos, ela tem uma série de ameaças que podem impactar esses objetivos. Legal. Então, eu quero ser de X tamanho daqui a tanto tempo. Beleza, mas o que é que pode dar errado nesse caminho? Quais são as estratégias que você está tomando e o que é que pode fazer com que você não atinja esses objetivos? Tanto atingir esses objetivos daqui a X tempo, quanto te impactar hoje. Então esse processo é o que a gente chama de identificação de riscos. Quais são os riscos do negócio? Legal. O que é que poderia dar errado no negócio? Riscos internos e externos também. Exatamente. Legal. Você pode sofrer tanto por uma mudança regulatória ou por questões econômicas, questões de mercado, como também por suas próprias ações. Alguma coisa que você venha a fazer, alguma operação que deu errado, enfim, por questões de compliance, enfim. Também focado sempre em regras. Ou, por exemplo, a minha dúvida é a seguinte, se você está traçando um plano para daqui a 10 anos você está num nível, está em um lucro ou o que quer que seja específico lá, X. Aí você vai também mapear, olha, para você atingir esse número você vai ter que aumentar a operação no tamanho tal, no sentido de mensurar o que você precisa fazer para atingir aquele objetivo também, ou é mais no lado de regras, assim? Não é tanto na regra. Em determinados tipos de riscos, a gente pode olhar mais para a regra quando é um risco relacionado a algum componente regulatório ou então de compliance. E aí, beleza, você está cumprindo essas regras. Senão, você tem um risco de descumprimento. O que é que você faz para que as pessoas não descumpram as regras? Para que a empresa não descumpra determinada regra? Então, você tem lá um risco de descumprimento de determinadas regras. Agora, o ponto que não é tanto de regras é de estratégia de negócio. A gente não chega a dizer se ela tem que fazer A ou B. A gente faz o seguinte,
empresa, qual é a sua estratégia de negócio? O que é que você vai fazer? Eu vou fazer isso, isso e isso. Beleza. Qual é o risco de essa estratégia falhar? O que é que pode dar errado nessa tua estratégia? E aí, por meio de algumas técnicas, são entrevistas, a gente analisa alguns documentos, riscos de mercado, variáveis externas, a gente começa a verificar o que é que poderia dar errado nessa estratégia. Ou então, dentro das operações atuais da companhia, dentro dos seus negócios atuais, o que é que pode dar errado em determinada operação ou em determinado negócio. E aí, a partir disso, desse processo de identificação, a gente começa a dissecar esses riscos. Ou seja, quais são as causas desse risco? E se ele viesse materializar, quais são as suas consequências? Legal. O que pode gerar fazer esse risco realmente acontecer, né? Perfeito. Legal. E aí, a partir daí, a gente entra num terceiro passo que a gente chama de avaliação do risco. Ou seja, qual é a probabilidade desse risco ocorrer? E aí está muito relacionado às causas desse risco. E qual é o impacto desse risco relacionado às consequências? E a gente não olha só o impacto financeiro, mas qual seria o impacto reputacional, qual seria o impacto legal, o impacto financeiro. Entendi. Exatamente. E aí, trabalhista, tudo. Exatamente. E aí, a partir dessa avaliação de risco, a gente tem o quê? Priorizações. Quais são os riscos mais críticos da companhia, o que é mais importante, o que é aquilo que deve ser priorizado. E aí, a partir desses planos que eles são priorizados, a gente mapeia quais são os planos de ação. Que a ação é justamente o remédio. O que eu vou fazer para que esse risco não aconteça, para que ele não se materialize? Mas é um remédio para prevenir ou é um remédio depois que acontece o risco? Os dois. De fato? Os dois. Os dois, porque a gente fala de ações preventivas e ações mitigatórias. De forma muito simples. Ações para as causas, ou seja, para que o risco não se materialize, e ações para as consequências, ou seja, caso ele se materialize, o que eu posso fazer para que o impacto seja menor? Legal. Então isso que são planos de ação para riscos. Parece uma área bem estratégica, né? Sim, tem muito relação com planejamento estratégico, Legal. Com objetivos de longo prazo, com o que a companhia deseja fazer e também com o momento atual dela. Então tem esse viés sim estratégico. Acho que um exemplo bom, você me corrija se eu estiver errado, né? É a questão da Vale de Brumadinho, assim, não discutindo culpabilidade, né? Mas tem uma área que vai avaliar os riscos da Vale. Cada uma das barragens. De cada uma das barragens, vai avaliar, como é que qual é o risco? A barragem estourar, quais são os controles que a gente tem, quais são as causas, o que pode acontecer, o que a gente está fazendo para isso não acontecer. Aí vem um cara da auditoria, às vezes é um externo, às vezes a gente precisa de uma auditoria mais técnica, que foi o caso, acho que ocorreu o caso da Vale. Os caras vão avaliar, os controles estão adequados, estão sendo seguidos, os caras, tem a sirene funcionando para avisar. E às vezes acontece da gente não definir ou não identificar todos os riscos, até por uma falta de conhecimento, por falta de histórico, e também tem esse tipo de problema que ocorreu. Por isso que eu falo, não define culpabilidade. Mas inerente ao negócio. E tem aquela história, né? Shit happens, né? Acontece, né, cara? Às vezes, por mais que você tenha ali todas as medidas de controle, você tenha ali tudo que você poderia fazer, às vezes, cara, a probabilidade pode ser baixíssima. Mas como a gente vê em outros exemplos aí, em grandes tragédias, às vezes uma combinação que você não imaginou, uma combinação de uma série de fatores que desencadeadas só naquela sequência exata poderia ocasionar a materialização daquele risco. E aí é algo que às vezes que é imprevisível. Mas você tem que tentar esgotar as possibilidades. Interessante. Então, assim, são duas áreas, né, que estão relacionadas entre si também, certo? Sim. Como é que vocês explicariam assim, a relação entre as duas? Assim? Hoje vocês trabalham sobre a mesma diretoria. Sim, diretoria e gerência. As duas áreas estão embaixo da mesma gerência. Sim. Isso. Qual é a gerência? Gerência de quê? Hoje, gerência de auditoria. De auditoria. Então, a auditoria é a gerência principal e ela ramifica ali para uma área de riscos, tem a área de auditoria interna também. Isso. A gente tem até uma parte de fraude também, mas que não está com a gente, mas que... Então, basicamente, a relação entre vocês a área de riscos, ela tenta entender todo esse cenário, mapear tudo o que pode acontecer, criar planos de ação ali, criar ações para aquilo não acontecer. E a área de auditoria vai mesmo no lugar, ela faz os testes, ela acompanha, ela vê se aquilo realmente pode acontecer, se está sendo cumprido ou não, mais ou menos por aí. Sim, tem um conceito que é muito legal, não quero entrar muito na parte técnica aqui, mas que é chamado de linhas de defesa, 3 linhas de defesa. Como é que essas áreas elas se relacionam?
A primeira linha de defesa para proteger a companhia sobre riscos, sobre problemas que possam acontecer, são as áreas de negócio. Ou seja, é o financeiro, a contabilidade, o planejamento estratégico, operações, comercial. Isso é o que a gente chama de área de negócio. Essa área de negócio ela tem que tomar as suas decisões do dia a dia de acordo com as normas, controles da companhia, para que esses riscos eles não aconteçam. Sim. Só que acontece, ela é a primeira, ela é responsável por isso. Só que tem um problema. Via de regra, essas áreas de negócio, elas não têm um conhecimento técnico específico sobre riscos, sobre processos. Então entra uma segunda linha de defesa, que é o quê? Justamente as áreas de qualidade, a área de controles internos e riscos, que vai auxiliar essa primeira linha de defesa, as áreas de negócio, a mapear os seus riscos. Como é que ela pode se proteger mais? Então, cara, para esse teu processo aqui, eu recomendo você fazer isso, você implantar esse controle, você não mapeou esse risco aqui, mas esse risco existe. Então, a segunda linha de defesa é uma área de assessoramento, é uma assessoria. Legal. Para indicar o caminho, como é que você pode fazer. Entra com conhecimento ali. Exatamente. E aí tem a terceira linha de defesa. A terceira linha de defesa são as auditorias externas. Ou melhor, são as auditorias. Uma auditoria de qualidade, uma auditoria externa e uma auditoria interna, que ela vai fazer o quê? Ela vai verificar se a linha de defesa número 1, que são as áreas de negócio, estão fazendo aquilo que a linha número 2 recomendou. Muito bom. Então, assim, é como se fosse um cap, cara, você fez. Não fez. Eu vou ter o papel bonzinho, eu sou o policial bom ali. Eu vou ter cara, você tem que fazer. Eu vou te ajudar a fazer. Se você não fizer, vai vir o Fernando ali e vai jogar no ventilador. Exatamente. É basicamente isso. Então, pensando no futebol, é o meio campo, né? Que são a primeira linha, é a área de assessoramento ali, que é a zaga, né? Que vai ajudar para frente e para trás, e a gente ali que é a última linha de defesa para não entrar gol, que seriam os riscos, os problemas, perdas financeiras, seria mais ou menos isso. Então essa interação, e assim, o que é bacana de a gente trabalhar junto, é que a gente tem uma interação e a área de riscos funciona também para input para o planejamento dele, de auditoria, para ele focar naquilo que é mais crítico para a organização. Pô, eu fiz um mapa lá do que é mais crítico. E aí o Fernando pega esse mapa e ele vai dentro desses riscos. Legal. Ele vai, pô, isso aqui é crítico para a organização. Então ele monta todo o plano de trabalho dele, tudo aquilo que ele vai fazer para agregar mais valor para a companhia. Então, ao mesmo tempo que você está lá tentando ajudar ali as áreas de negócio, você também está do outro lado conversando com a auditoria interna e tentando fazer ele entender como é que está o cenário. Sim. Mais ou menos isso. Sim. Para traçar as ações ali para... Como na economia os recursos são escassos, né, cara? Então a gente tem que atacar o que é importante. É tipo, festa da tia, como você disse, ou pagodinho na praia com a galera. Aí você só tem um tempo, né? Você vai fazer o quê? Você tem que escolher. Você tem que escolher. Exatamente. Legal, legal. E aí, assim, como é que é a rotina, assim, né? É uma rotina mais teórica, que você vai ter que ficar pensando, ou algo mais prático ali, cara, tem que pegar e executar uma tarefa manual, tem que fazer... Como é que funciona? Assim, como é que é o dia a dia de cada uma dessas áreas, assim? Pô, cara, tem de tudo, né? Assim, pelo menos, acho que da minha parte da Zec, assim, também é muito parecido, cara. Como a gente trabalha em pequenos projetos, e eu falei, tem a parte do estratégico, no planejamento, de olhar o todo, de olhar o que é crítico, falando da parte de auditoria, né? Você tem que ver quanto você tem de recurso, o que você vai utilizar, onde é que você vai investir suas forças, seus recursos, ver o que é mais importante para a companhia, fazer o planejamento dos trabalhos, entender às vezes, um arcabouço regulatório, o que está impactando, quais são os riscos, como você quer, a gente pega tudo isso e condensa num plano de trabalho, né, cara? Beleza, isso aqui é o que a gente vai ver, o que é mais importante. Vocês fazem isso o quê? De 3 em 3 meses? De 6 em 6 meses? Ou como é que geralmente tem um planejamento de trabalhos para o ano, né? A gente faz um planejamento para o ano. Para o ano, às vezes muda, assim. E vai acompanhando ali. Isso, porque às vezes, sim, às vezes muda. Por exemplo, a gente era uma empresa de capital aberto, a gente fechou capital. E às vezes a gente tinha um plano de auditoria que era para auditar algumas coisas de CVM, resposta que a gente mandava para o órgão, e caiu esse trabalho porque a gente fechou capital, parou de fazer sentido. Sim, então, sentido. As mudanças da empresa também vão mudando um pouquinho dos trabalhos de auditoria, é o que a gente falou da importância. A gente faz esse planejamento para o ano, vê os trabalhos que a gente vai fazer. No início de cada trabalho a gente faz essa condensação de informação, o que é importante, o que a gente vai ver nos trabalhos. Depois, mãos à obra, né? Começa a olhar contrato, começa a pegar base de sistema, planilha, uma pancada de coisa. Usa muito Excel, essas ferramentas? Cara, acho que 90% dos meus dias eu abro uma planilha Excel para alguma coisa. Excel e PowerPoint, muito, bom, né? Excel e PowerPoint, cara,
Vocês devem apresentar muito também, né? Os resultados das auditorias, os resultados das análises, isso deve acontecer muito. Negociação também é muito importante, né, cara? Porque você faz o PowerPoint, você tem que... E ele tem que estar sintetizado, sumarizado. Às vezes você vai falar com o diretor, você não tem o tempo do diretor para você apresentar um negócio E em vocês texto. têm que ter um relacionamento grande, então, com as linhas, com as áreas de negócio ali. Então, você tem que ter com o financeiro, com o jurídico, com sustentabilidade, todo mundo. Então, se for uma pessoa talvez muito fechadona, que não tem esse relacionamento, isso pode ser uma barreira, talvez. O que vocês acham? Eu acho que sim, mas eu acho que você aprende também, você desenvolve isso. Pô, cara, fala por mim, pô. Lembro que quando eu comecei, cara, eu era tímido pra caramba e tal. Pô, e aí eu lembro que o responsável do trabalho na época de justiça externa falava, cara, levanta a bunda da cadeira e vai falar com o cliente. Você, pô, o papel de trabalho ele não vai se explicar sozinho, não. Pô, vai lá e vai entender como ele tá gastando tempo, vai tentando entender sozinho, decifrar isso aí. Vai lá, levanta e vai. E você fazendo tudo pra não ir. Exatamente, fica ali tímido. Cara, aí depois, você vai perdendo esse medo, esse receio. Cara, passou um minuto, não entendeu? Levanta, vai, não vou gastar meu tempo com isso não. Então, assim, acho que você vai desenvolvendo essas habilidades. E assim, o que eu acho também é que, cara, tem atividades operacionais? Tem. Não adianta, amigo. Acho que qualquer profissão você vai ter ali o que é operacional, mas o que eu acho que é muito comum nas nossas atividades aqui é que, para quem tem uma capacidade analítica ali que gosta de olhar as coisas no detalhe, gosta de entender, gosta de comparar as coisas, ir a fundo. Para quem tem esse perfil analítico forte, cara, é um prato cheio. Eu acho que legal. Tem muito aí então, a tem muito fazer. Uma parte analítica ali. Sim, de entender, de ver como é que as coisas funcionam, de como é que elas se relacionam. Pensar em soluções também. Exatamente, porque não é uma coisa que vem pronto. É algo que você produz. Você vai lá, vai fazer uma análise. É um negócio que não vem de um processo específico. Você cria aquilo. Você cria, você faz entrevistas, lá no meu caso, faz entrevistas com executivos, com diretores, com presidentes, com gerentes, e aí captura aquelas informações e transforma aquilo que é preocupação do cara num risco. E aí verifica quais são aquelas causas, consequências. E do Fernando acho que tem isso também. Pô, tá lá o processo definido, mas às vezes tem um aspecto regulatório que não está previsto nesse processo, está completamente fora. E às vezes você prepara tudo, faz a apresentação, estuda o que tem que estudar. Pô, conversa tem que conversar. Tô preparado, vou lá fazer a reunião. Chega lá, o cara pega um argumento, te fudeu, caiu tudo que você tinha preparado. Caiu, você não estava preparado para Aí aquilo. se você não tiver um pensamento rápido, alguma coisa assim, que eu te falei, que a gente fala do dinamismo, uma coisa que a consultoria trouxe muito, acho que para nós três, né? Para você lidar com aquilo e trazer um outro ponto de vista, pô, tu vai ficar parado ali, né? Acabou a reunião para você, acabou a reunião, o cara já tomou conta, nada que você vai trazer depois ali vai ter credibilidade. Eu acho que para mim e para você, né? Claro. Assim, né? Mas você acha que na auditoria, então, também tem esse perfil que o Zé falou aqui agora pra gente? De analítico. Pô, totalmente, né? Mas é uma área um pouco mais operacional, talvez? Você cria muito também lá ou você executa muito? Eu estou perguntando porque, por exemplo, a auditoria interna, pelo que eu entendi aqui, do que a gente conversou, ela vai verificar se o que foi acordado lá com as áreas, com riscos, está sendo cumprido, certo? Então é meio que como vai conferir ali se aquilo realmente está acontecendo. Mas também tem uma parte muito de raciocínio lógico, pensar ali, criar soluções. Tem muitas coisas que, é o que eu falei, nem sempre vai ter um risco que está mapeado. Inclusive porque o Zé ele vê um risco muito mais estratégico, né? Ele vê um risco mais de problema do negócio como um todo e tal. Continuidade, é uma parada mais macro, né? Ele vê uma visão de futuro assim, da empresa, continuidade de negócio. Muitas vezes a gente vê riscos menores, riscos do dia a dia, não que não tenham proporções grandes. Tem algumas fraudes assim, milionárias. Então, assim, são de pequenos controles que o cara consegue fazer um desvios. Os riscos são grandes. Tem muitos riscos envolvidos, né? Tem muitos riscos, cara. Então, assim, até você identificar, fazer essa negociação, criar os planos de ação, convencer o cara. Então, assim, tem todo um pensamento analítico, crítico, até para você... Como é que você elabora o teste, né? Como é que você monta aquela estratégia para auditar determinada coisa. Convencer as pessoas, né, cara? Porque às vezes você vai falar com um gerente, com um diretor, sei lá, de meio ambiente, o cara trabalha há 35 anos, você vai chegar, cara, tá errado aqui,
por causa disso. Isso E que às é vezes você não bacana. tem embasamento legal. Às vezes não tem embasamento legal. Você só tem um embasamento da tua cabeça que tá ligado a algum tipo de risco que pode acontecer. E Sim. o cara fala, pô, mas nunca aconteceu assim, né? Quantas vezes você já ouviu isso, Zeca? Por que mas você tá é o dizendo que vai risco, né? acontecer? Aí você, pô, aí vai pra negociação, né? Por causa disso, tem um risco tal, pode acontecer assim, pode acontecer assado. Aconteceu lá em outro lugar, blá blá. E aí, assim, então vocês são aqueles caras chatos do negócio, mais ou menos isso? Vocês ficam achando, procurando problema em tudo? O pessoal gosta da gente, Mas, mas vocês acham que essa área é vista assim como uma área que é aquela área que fica pegando o pé de todo mundo? Ah, cara, eu acho que Ou eles veem mais assim, pô, eles vão me ajudar ali a não dar nada errado? cara, depende. empresa, né? Exatamente. Vai falta atuação. É verdade. A gente já ouviu, assim, de executivos falar, cara, eu considero a auditoria como meu braço direito. Assim, Legal. porque é importante para eu saber o que está Reconhece a importância acontecendo. do... Cara, é porque lá na empresa que a gente trabalha, não é toda empresa, depende muito da empresa, depende do negócio, depende do É, e a gente fez muito projeto para muita empresa diferente, então cada uma lida um pouco diferente. E lá a gente não trabalha com a cultura do erro, assim, cara. A gente fala assim, pô, vamos melhorar os processos, vamos criar um controle, a gente entende primeiro que a pessoa não está mal intencionada ou que alguém criou um negócio para realmente dar errado, para ser expulso, para poder desviar algum tipo de... fazer algum tipo de desvio. Então, assim, as pessoas veem a gente com bons olhos. A gente é visto, como eu te falei, muitas A vezes gente como quer ajudar consultores, mesmo a fazer o processo deles funcionar. Isso. Muitas vezes, em outras empresas é visto como policial, tanto que muitas empresas que a gente trabalha, nego brinca, né? Lá vem a polícia, não fala nada, não fala nada. Se alguém fosse fazer uma entrevista sobre auditoria interna, por exemplo, o que você acha que é importante esse cara entender dessa área, assim? De forma bem resumida, assim, o que você acha? Qual o nível que a gente tá falando? Estágio. Ele não conhece nada ali de auditoria interna. Cara, parte técnica, técnica e comportamental, que é Tá. duas coisas que a gente conta muito. Cara, Excel nem vai se não souber. PowerPoint tem que saber. Inglês. Eu acho que era legal, não sei se já falou em algum vídeo da sua vida, sobre a experiência do Excel naquela telefonia. Eu acho sobre a questão de quanto você melhorou o processo, quanto você economizou. Acho que Ainda não contei não, mas basicamente, né, a gente gastava 10 minutos para preencher uma planilha lá de forma manual e a gente criou um VBA, um códigozinho e a gente ia testar 300 controles, então 300 vezes 10 dá 3.000 minutos. E aí a gente criou um código, apertava um botão e ele preenchia aquilo pra gente automaticamente em um segundo. E uma hora de consultoria é uns R$200 em média. Pois é. É só fazer as contas aí. Então- 3.000. Então é importante, né? Então vocês usam muito a planilha lá hoje. Cara, a parte técnica, é o que eu falo, assim, tem que conhecer Excel, PowerPoint. Eu vou botar como uma parte técnica, que também é um pouco comportamental, é a parte de oratório. O cara se souber oratório também, pô, tanto que uma das... Tem que saber se comunicar. Cara, a nossa última entrevista, geralmente é um cara que fez alguma coisa em planilha, uma tabulação de dados, ele tem que botar para um PowerPoint e apresentar pra gente. Legal. Então, é basicamente tudo que eu te falei que ele tem que fazer para passar. Criar a planilha, jogar para um PowerPoint e apresentar. É. Então são esses três principais qualidades aí, características. E comportamental, cara, é energia. A gente gosta de ver pessoa com, com sangue no olho, que quer, que procurou saber um pouquinho da empresa, que procurou saber um pouquinho do que acontece, que tá engajado. Eu falo muito disso, né, cara? O caso da Emerald, né, cara? Quem fez a DM tem que saber isso. Não tem como o cara chegar e não sabe nada disso. Tanto que a gente sempre faz essas perguntinhas, às vezes. Não é novo, né, cara? Não é novo, né, bicho? Também a gente tá tanto tempo fora, não sei se ainda falam disso na faculdade, né? Então pode ser que não fale mais, né? Mas, sim, e do comportamental é isso, é vontade, é aquele brilho no olho, assim, o cara pode ficar nervoso, não tem problema, a gente espera que, não acho que o estagiário vai chegar, fazer um puta discurso, falar assim, bota esse maluco no meu lugar, não, hein, cara? Obama. Então, parte técnica são essas três questões e o comportamental é essa vontade, né, cara? O cara, que procurou, que sabe que a empresa... Se ele chega ali meio apático, ali sem energia, isso aí já é um ponto negativo pra vocês, né? Com certeza, cara. Sim, eu acho que todo mundo tem perfis, né? Mas, Sim, o cara... pra essa área, você acha que é importante o cara ser uma pessoa com energia ali? E até tem a ver com a questão do relacionamento, de se comunicar também, que você falou. Sim, não, é energia, cara. O cara chegar lá com vontade de mostrar que aquilo ali é a oportunidade da vida dele, que aquilo ali vai mudar a história dele de alguma forma. Legal. Isso é fundamental, cara. É fundamental ele ter essa postura. Sabe o que é engraçado? É que o estagiário, ele é um cara que ele não tem nenhuma bagagem, então ele não tem referência de nada, entendeu? Ele vai acumulando conforme ele vai perdendo ali mesmo, vai quebrando a cara ali nos processos. Desculpa te interromper, mas vou contar uma história pra vocês, cara, isso é real. Eu já contei isso pro Fernando, o Fernando vai rir aqui, mas eu acho que mostra o quanto eu queria isso. Eu lembro que quando eu estava fazendo um processo seletivo para Ernest,
Vários amigos já tinham sido chamados e eu não tinha sido chamado ainda. Eu até tinha pensado, cara, não passei no processo. Eu lembro que eu recebi um e-mail num dia. Isso era tipo 11 horas da manhã. E aí, por algum problema, acho que algum problema no e-mail, não sei o que houve, eu tinha passado o processo seletivo, só que o processo seletivo ia ser no mesmo dia, 2 horas da tarde. Ou seja, eu recebi um e-mail 11 horas da manhã falando, você foi aprovado no processo seletivo e será hoje às 2 horas da tarde. Cara, eu trabalhava de calça jeans, de tênis e blusa de malha. Todo mundo lá tava indo, pô, de terno, social. Super arrumado. Eu já tinha desistido. Eu tinha falado com uma amiga que trabalhava lá e ela, não, Ezequiel, vai, cara, vê qual é e tal. O que eu fiz? Pô, eu trabalhava no centro da cidade, fui na rua, comprei uma blusa social pra, pô, tá pelo menos um pouco mais parecido com a galera. Cara, eu sei que eu me atrasei, eu saltei na estação errada, eu tinha que saltar no Flamengo, desci em Botafogo, tava chovendo no dia, eu não tinha guarda-chuva, eu me atrasei meia hora, aí era 2 horas, eu cheguei 2h30, sem o dress code ali adequado, todo molhado. Imagina essa cena. Eu entrei, depois um amigo que eu conheci lá, que a gente entrou junto na mesma turma, ele me contou isso, ele falou, Ezequiel, quando eu te vi entrar, eu falei, esse aí tá fora. Já viu aquele Homem de Preto? No primeiro que o Will chega lá, todo mundo de terno, da marinha, não sei o que, ele chega de todo brilhando. Cara, esse aí tá fora. Mas, cara, eu cheguei lá, pô, graças a Deus a entrevista, o processo foi ótimo, mas eu acho que o que talvez tenha chamado a atenção no processo de recrutamento é que eu queria muito estar ali. Cara, eu tava com a vestimenta inadequada, todo molhado. Depois eu falei, poxa, eu recebi o e-mail no dia, fiz esse esforço para estar aqui, percebendo que eu queria muito estar ali. Legal. Aquilo ali ia mudar a minha vida como mudou. O Fernando me falou um negócio essa semana que é verdade. São pequenas decisões que nos levam ao caminho que a gente trilha. Exatamente. Então, cara, esse esforço, se eu não tivesse feito esse esforço lá, mesmo meia hora atrasado, molhado, pô, com a vestimenta inadequada. Talvez essa pessoa que te ligou, né, se ela não tivesse te ligado, você ter desistido. Exatamente. E, cara, foi essa garra, essa força de vontade, nesse momento que foi decisivo para eu estar aqui hoje. Muito legal, muito maneiro. E aí eu acho que é isso também, eu acho que o recrutador também, cara, apesar da gente ver muita gente, principalmente quando a gente está falando de estagiário, que tem um perfil muito parecido, né? Que a galera, todo mundo faz uma faculdade boa, sabe o inglês ali, sabe o Excel e tal. Quando você tem essa galera, muito do que vai fazer o recrutador ou o gestor da área brilhar o olho para você é o seu comportamento, a sua atitude ali durante aquela entrevista, porque os currículos são muito parecidos. Né? Então você, às vezes são detalhes pequenos ali, esse aqui ele tem um período a mais, um período a menos, não sei o que, esse aqui tem um Excel avançado, não sei o que, mas assim, às vezes você está disposto a contratar um cara mais pelo perfil, porque você vê futuro no cara, vê interesse nele, do que um cara que chega, fica apático lá, e às vezes o cara também está interessado em passar, só que ele está nervoso, ele não sabe. Só que é isso, é ficar calmo, entendeu? É tentar tentar se interagir ao máximo ali, participar, mostrar o que você já sabe. Não deixa tomar conta, né? Tá nervoso, vai nervoso, né, cara? Exatamente. Assim, fala. Nervoso mesmo. A gente, quando faz as entrevistas, acho que o Zé que já participou também, né? Você participou da última, não participou, do Guilherme? Participei. A gente, cara, ainda mais que somos novos, né? A gente tenta deixar a galera mais nova também à vontade, a gente brinca, a gente, pô... Até já porque, passamos por isso, né? até porque a gente quer tirar a barreira desse cara, a gente quer tirar esse porque primeiro... Porque esse cara não mostra, não e se um cara mostra. Bom, cara. Exatamente. Ele é um cara bom que tá nesse escudo de... Exatamente. De nervosismo, botou uma bola de ferro no pé ali por causa do nervosismo. E às vezes é o melhor candidato. Pois é. E assim, o que o Fernando falou, assim, o técnico, cara, eu acho que isso é básico, assim, hoje em dia. É o obrigatório. Cara, Excel, PowerPoint, o Word até que a gente não usa tanto, né? Mas é importante também, claro, mas Excel, PowerPoint, até trabalhar com uma ferramenta de BI aí, um Power BI, um Tableau, cara, isso é um baita diferencial hoje. Mas assim, Excel, PowerPoint, cara, tem que saber. Tem que saber. Se o cara não souber, cara, vai ser difícil. Vai ser muito difícil o cara
Agora, essa questão Às do... vezes o cara tem um perfil ótimo, mas ele não sabe nada. Aí também... Aí fica difícil. Que eu falo, Aí, cara... pra você argumentar, justificar, contratar esse cara, até lá dentro a é gente difícil. perde muito tempo, às vezes, pra Exatamente. ensinar o cara a usar um Excel. Eu não tenho tempo no meu dia pra ensinar o cara a fazer um PROC-V, pra não sei o quê, pra explicar, aí tira uma dúvida. Aí fica muito complicado, cara. Exatamente. Agora, essa questão que o Fernando falou do comportamental, cara, é se preparar para a vaga, é entender da empresa, pô, buscar lá, cara, o que essa empresa faz, qual é o negócio dela, pô, qual é o valor de mercado dela, quais são os números O que dela. tá acontecendo com ela aí no último ano aí na... Como é que tá a receita mercado. dela, como é que tá... Ainda que você não entenda o que é aquilo ali, mas, cara, vê qual é a receita dela, vê quais são os custos dela, vê qual é o lucro dela, Tenta entende o entender aquilo ali ao momento. máximo, né? Exatamente. Quando você chega com isso, você mostra para a pessoa que está te avaliando o quanto aquilo é importante para você. Falar, cara, o cara se preparou para estar aqui, o cara gastou tempo para estar aqui. Ele não está desperdiçando o meu tempo. É verdade. Ele está fazendo valer a oportunidade que ele está ganhando aqui de Faz toda a diferença. participar do processo seletivo. Cara, a gente pô, é praticamente um namoro, né? Assim, eu quando chego candidato, não necessariamente estagiário, digo aí qualquer nível, né, cara? O cara quer ser valorizado. Pô, e pra ele ser valorizado, ele tem que valorizar a minha empresa. Exatamente. É a mesma coisa do estagiário, cara. Ele chega lá, ele tem que se interessar pela empresa, tem que valorizar a empresa. Porque depois o cara sai e fala, pô, cagaram pra mim. Pô, bicho, mas você cagou pra gente. Exatamente, eu até criei um conteúdo pra galera que é o seguinte, aquela primeira pergunta que o cara faz ali pra você na entrevista, né? O que você conhece aí da empresa? Tipo, só essa pergunta, a forma que você responde ela, pode já fazer o cara achar que esse aqui só veio, não se preparou, ou então, pô, esse cara aqui, é o que você falou, esse cara aqui ele gastou um tempo se preparando, esse cara aqui ele tá interessado mesmo. Né? Então, se o cara consegue mostrar que ele sabe ali o momento da empresa, ele entende ali o negócio da empresa, né? Isso já faz você ficar com a antena ligada, por quê? Principalmente nesse nível de estágio, a galera, na média, é muito crua, o pessoal não conhece. Então, se você tem um pouquinho disso, você consegue, né, dar esse passo aí e se preparar um pouco mais, você se destaca muito. Sim. Depois que você chega no nível mais alto, lá, você está contratando um gerente, pô, o gerente tem que entender daquilo já, entendeu? Você espera que ele entenda sobre a área, entenda sobre o mercado. É outro tipo de entrevista. É outra vibe, né? Outro tipo de entrevista, exatamente. Então, eu acho que o estagiário, ele tem essa grande oportunidade que quase ninguém usa. Que é, cara, se prepara, mostra o que você sabe ali, porque como a maioria das pessoas não sabe, você vai se destacar. Então, eu acho que isso é interessante. Legal. E na sua área também é a mesma coisa, assim, você consegue enxergar também que é esse comportamental, esse... Sim, total. Legal, assim, acho que é parecido, até o tipo de competência que a gente busca. Vocês contratam juntos, assim, as duas áreas, elas se relacionam na hora da contratação? Sim, é comum. Em algumas posições, sim. Algumas não faz tanto sentido eu participar quando é alguém mais sênior para auditoria mesmo. Aí o Fernando já toca esse processo de forma bem independente. Agora, quando é para alguém mais voltado, que possa atender as duas áreas, como o estagiário, Legal. aí a gente participa junto. Legal. E hoje, qual que é o grande valor que o estagiário pode gerar para a área de vocês? Talvez tirar o trabalho operacional de vocês, gerar análises inteligentes, assim, usando ferramentas. Como é que ele consegue ajudar mais vocês, assim, na área de vocês hoje? Fala aí, Zé, depois eu falo. Cara, eu acho que, como o Fernando falou, o nosso tempo ele é curto, né, cara? As demandas são grandes, todo mundo tem meta agressiva que precisa cumprir. Então, quanto mais ele puder suportar a gente nessas atividades que, cara, faz parte da carreira, são mais básicas mesmo, isso aí é o que a gente espera. É o que é esperado de um estagiário, de realmente suportar... Fazer cálculos, fazer análises, planilha... Exatamente. Criar PowerPoint... Se antecipar às vezes. Às vezes a gente... Como você mesmo fez, assim, você não era estagiário, mas assim, é um bom exemplo. Pô, você foi lá, viu que tinha alguma coisa que pode melhorar, você não precisava ser um consultor sênior, um consultor... Um trainee não poderia fazer o que você fez com conhecimento? Tô falando da parte de melhoria das planilhas. Exatamente. É o interesse, cara. E é o que eu falava para os estagiários que já passaram lá na empresa, cara. Vocês estão com a mente fresca, estudando. O que a gente espera? Pô, traz alguma tendência de mercado, traz alguma coisa na faculdade, traz pra gente discutir, alguma coisa que a gente possa usar. Porra, se antecipar alguma coisa que você está vendo que a gente pode criar um controle, pode melhorar a forma que a gente faz as coisas. Pede alguma coisa, interesse também. Pô, Fernando, queria aprender um pouco mais disso, queria saber um pouquinho mais disso aqui que você está fazendo, queria te ajudar um pouquinho nisso. Então, é ter interesse também de não fazer só aquilo que é passado.
Que às vezes também... ficar naquela rotina ali só e achar que o dever foi cumprido. Às vezes a gente tem que trazer alguma coisa pra mesa. Às vezes a gente não tem tempo nem de conseguir dar tantas demandas pro cara. Né? Porque às vezes fala, cara, tem que fazer isso. Você passa às vezes o dia inteiro em reunião, o dia inteiro fazendo planejamento ali, e o operacional mesmo você não consegue fazer gestão. Sim. E o cara tem que ter essa iniciativa de fazer essas atividades ali, se organizar e tal. Esse é o diferencial, né? Assim, tem que ter. Se não tiver, às vezes se o cara fizer bem o que a gente passa, não vai ser um cara que a gente vai mandar embora, mas vai ser um cara que a gente... Isso vai fazer total diferença. Pô, cara, um cara desse é um cara que a gente com certeza bota na linha para contratação, até em outras áreas. Se não der na sua, você joga pra outra. E a gente fala, esse cara é bom, não pode ser da empresa. E o RH, por exemplo, da Pruma, não sei como é que os outros lugares, valoriza muito isso. Então a gente fala, pô, esse cara às vezes não tem vaga aqui, mas vai ter que ter vaga para esse cara em outro lugar. Claro, pô, gente, é 100%. Não é 100%, mas pô, busca fortemente colocar esse cara se estiver chegando no final do estágio e ele não tiver vaga na nossa área. Minimamente ele fica mapeado como um potencial. Assim, cara, assim que tiver uma vaga... Vamos tentar aproveitar esse cara que é o máximo. Exatamente. Legal, muito bom, muito bom. Show de bola. Então a ideia era essa, eu acho que deu para passar um pouco sobre a área de auditoria interna e a área de riscos também. São áreas, principalmente a área de auditoria interna, foi uma que apareceu muito quando a gente fez a nossa pesquisa, assim, foi uma das 5 maiores áreas aí que a galera falava, auditoria interna, auditoria interna. Tem muito mercado, né, cara? Tem muito mercado. E aí então a gente conseguiu entender um pouquinho sobre a responsabilidade e o papel de cada área, uma pensa um pouco de forma mais estratégica, consultiva, a outra, né, vai realmente verificar o que está acontecendo e em cima disso também propor algumas outras coisas, certo? E aí então, perfeito, é isso, eu queria agradecer. Se vocês fossem dar uma mensagem para um cara agora que vai se candidatar para uma vaga de auditoria interna e uma vaga de riscos, o que você daria assim, de dica assim, para o cara? Tá? Ele abriu um processo seletivo, ele acabou de se candidatar. O que poderia aumentar aí o valor dele para a empresa? O que você acha? Cara, eu acho que basicamente é isso, interesse, cara, estudar sobre a empresa, até lá. Eu falo muito para os estagiários e falo até para o pessoal quando a gente vai fazer as contratações, né? Cara, eu não estou esperando um cara que vai chegar, vai dar aula de auditoria, ele vai trazer soluções. Cara, não vai. Assim, pode acontecer, mas é muito difícil. Então a gente espera um cara com vontade, um cara que quer aprender, que eu falei, pô, quero buscar outras coisas, quero me envolver em outras frentes. Às vezes eu contrato o cara para auditoria, ele fala, pô, Fernando, quero entender o que o Zé faz, quero entender o que a outra pessoa faz. Pô, então é um cara com vontade. Claro que eu te falei, a parte técnica é aquilo básico, sim, mas tem que ser um cara que... Né? Tem que ter. O cara, é obrigatório, é o requisito mínimo ali. O cara, quando ele vai lá fazer o que eu te falei, né, a apresentação sobre o que ele fez, não sei o quê, ele tem que mostrar vontade, saber da empresa. Cara, o ideal é que o cara fale bem, né, assim, mas é o que eu falo, a gente também vai desenvolvendo, é uma coisa que também não é... não é impeditivo, não deixa de ir. Não pode ser também uma barreira muito grande, né? Então, porque tem gente que realmente é muito fechada, assim. Tem que trabalhar isso, cara, assim... Tem que desenvolver isso aí. Legal. E quanto antes, melhor, né? Porque se você já entra mais desenvolto, cara, mais fácil é de aparecer coisas pra você. E assim, lá a gente não tem um tempo mínimo de contratação. Às vezes surgiu uma vaga... Pô, o cara deu 4 meses, tá se destacando, é um cara desenvolto, tá criando, tá procurando, a gente contrata esse cara. Não tem, não, tem que fazer 2 anos. Não, a gente contrata esse cara, a gente não vai querer perder esse cara. Tem uma vaga, a gente pega esse cara e bota. Legal. Tem que valer a pena, né? E você, Zé? Tem que valer a pena. O que você diria aí pra esse cara que tá se candidatando pra uma vaga de riscos? Cara, eu acho que isso é muito parecido. Eu acho que entender a empresa e entender para que área que você está... O que faz essa área? Exatamente. E aí, independente se é risco, acho que para risco, cara, estuda um pouco sobre riscos, joga na internet o que é risco corporativo, vai lá ver o que tema é esse, o que é que está sendo falado. Pô, vai ter material pra caramba. Joga no Google, cara, auditoria. Sabe o que me irrita muito? Desculpa te interromper, Zé. Ah, não sei. Pô, meu amigo. Como é que você não sabe, né? O mundo de informações na internet, você me fala não sei, cara. Não sei, eu leio assim, não priorizei entender o que é isso. Cara, não tive interesse, né? Não tive interesse, exatamente. Às vezes o cara chega assim, ele pode falar, pô, procurei, não sei o que, tem essas opções aqui, o que você acha melhor? Porque eu não sei qual é a melhor tomada, o melhor caminho, mas, cara, minimamente tem que trabalhar por fora. Quando eu falo, cara, eu falei, não sei fazer isso não, pô, isso já me irrita muito. É verdade. Inclusive porque eu não peço nada que eu espero que o cara não vai saber fazer, né? Assim, às vezes realmente não sabe, mas procura um pouco, busca. Legal. Muito bom. Então vocês já viram aí que esse interesse, né? E mostrar que você realmente gastou tempo se preparando ali,
faz toda a diferença, beleza? Então, pessoal, isso aí, valeu mesmo aí, obrigado aí por terem vindo. E a gente vai gravar mais vídeos aí sobre essas outras áreas que existem na grande maioria das empresas, tá? Tem áreas que tem umas e não tem na outra, mas a gente vai tentar trazer as principais aí que a galera botou lá na nossa pesquisa e que você vai ver mais nos processos seletivos que você estiver se candidatando, beleza? Então é isso aí.